Quer o seu dar os irmãos para aparecer hoje? Amém. Amém. Obrigada. Eu vou ser bem rápido, tá, irmãos? Que Jesus falar aqui para nós, né? E espero que eu consiga passar para vocês. Dê uma estudadinha em casa. Nesse capítulo 6, versículo 11 até o 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a israelita, e Gideão, seu filho, que estava malhando o trigo no lagar para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. A Gideão lhe respondeu: ah, Senhor, se o Senhor é se o Senhor é conosco, por que tudo isso que sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor, porque livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: enquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só povo. Amém? Fazer uma rápida oração aqui. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez. Eu quero apresentar aqui essa palavra e pedir, Senhor Jesus querido, abre o coração dos teus servos, a mente, Senhor, e enche minha boca para que eu consiga passar o teu nome, o que tu me revelaste. Obrigada, Senhor. Irmãos, o que eu queria, eu coloquei aqui no tema era a falta de confiança em Deus e sobre a confiança em Deus, né? Que nos traz a confiança de Deus, a confiança em Deus, qual que é qual o resultado da confiança em Deus que nós temos, né? E qual o resultado da falta de confiança em Deus? Às vezes a gente pensa assim: nossa, não, mas eu acredito que aquilo vai dar certo. Mas, na verdade, no interior da gente, a gente fica assim: não vai dar, né? Aquilo sempre acontece do meu jeito e eu não vou resolver. Então, quer dizer, aquilo ali é uma falta de fé, né? A fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? Mas das que se esperam. Um dia meu esposo fez uma ilustração, eu achei muito interessante, porque a fé, na verdade, é um alicerce, né? Quando a gente faz uma casa, a gente já sabe, né, onde que vai ser a cozinha, onde vai ser o banheiro, onde vai ser o quarto. Quer dizer, aquilo ali a gente está vendo sem ao menos a casa se levantar. Isso é uma fé, né? Então, se não pôr essa confiança em Deus, do mesmo jeito que a gente põe numa casa que está se levantando, né? Eu até quero pedir desculpa aos irmãos, porque eu não sei se eu sou repetitiva, mas eu não consigo falar aqui sem falar de fé. Eu não consigo falar da obra de Deus sem falar da confiança em Deus. Eu não consigo falar do Deus que nos serve sem dizer para vocês que acontece, sabe? Embora eu esteja passando problemas, eu tenho situações na minha vida que precisam ser resolvidas, porque na verdade, irmãos, vocês precisam entender uma coisa: a fé ela é específica. Se você põe a fé naquilo, numa situação, aquilo se resolve. Só que tem uma outra situação que é diferente.
São armas diferentes. Então elas não vão resolver assim. Tem gente que não entende isso. Quando Gideão falou com o anjo do Senhor, olha o que ele disse. Ah, Senhor. Ele fala igual o crente. Eu sou o menorzinho da casa de Deus. Eu sou a formiguinha do Senhor. Mas Deus não te vê assim. Deus te vê uma pessoa guerreira. Deus te escolheu como um soldado. Nós somos soldados de Cristo. Olha só. O soldado não fica rente, né, ali na batalha escondido. Ele vai na luta. Ele enfrenta. Por amor ao seu país, né? A gente vê aí o que está acontecendo na Rússia, ali na Ucrânia. Aquele povo, quantos jovens já morreram por amor ao país, foram lá para a guerra. Então, irmão, nós somos soldados. E o soldado de Cristo está sempre preparado, confiando no Senhor. Porque olha o que a Bíblia fala também. Aquele, né, que Deus, ele se alegra quando a gente tem fé. A Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar ao nosso Senhor. Qual o contrário de agradar? É desagradar. Então, se nós não tivermos a fé, nos mantermos firmes a fé, confiando naquilo que o Senhor vai fazer, o Senhor desagrada. Ele fica triste. Porque ele fala, puxa vida, estou aqui com ela. Eu estou só esperando ela tomar passo, dar um passinho, sabe? Então, irmão, muitas vezes a nossa falta de fé é a nossa própria atitude. Nós precisamos tomar atitude. Tem coisas que Deus não vai descer do céu. Meu marido sempre fala aqui, não vai descer do céu, não vai chegar lá. É assim que faz, não. É você que precisa resolver. É você que precisa mudar. É você mudar alguma coisa dessa situação. Tirar algum proveito, dizer assim, não, está errado. Eu estou agindo errado. É para agir assim, eu estou agindo desse jeito. É assim. Infelizmente nós aprendemos e às vezes nós desaprendemos. Às vezes a gente aprende aqui e faz errado em casa. Não é verdade? Eu estou dizendo, irmão, quando eu falo isso para vocês, eu não estou querendo ajudar ninguém. Porque eu também sou ser humano. Eu também quero o meu erro. Mas é importante que nós nos analisemos, né? Fazemos uma observação do que está acontecendo conosco. E sempre esperar e sempre convidar o Espírito Santo para que ele venha nos ajudar, para que ele nos faça abrir nossos olhos. Não está errado, eu estou fazendo isso, não está certo, alguma coisa está errada. Senhor, abre os meus olhos. E o Senhor abre, né? Quando Eliseu estava lá no monte, na casa, estava lá naquela, né? Onde ele ficava, acho que era um monte que ele morava, e o povo de Israel, né, tinha um outro exército brigando contra o povo de Israel, e o exército falava assim para o rei, uma pessoa falava para o rei, nós vamos em tal lugar para poder combater contra Israel. E o Senhor falando com Eliseu, né, com Elias, Eliseu, me ajuda aí, se você lembra dessa parte. E ele falou assim, não, esse povo vai lutar com você em tal lugar, não vai para aquele tal lugar, vai para outro. E aí o povo de Israel sempre escapava, né? Até que o rei do outro rei falou assim, não é possível, alguém está falando, né? Tem alguém aqui traindo o Senhor, não é possível. Aí ele falou, não, alguém disse assim, não é traição, não, é o profeta de Elias, que é o servo do Senhor, e ele ajuda o povo de Israel. Aí o rei falou... Esse é o 2 Reis 6:8. Eliseu, né? Então aí ele foi lá atrás de Eliseu, e o rapaz que ficava com Eliseu, né? Que era chamado de Geazi, né? Ele ficou desesperado quando viu
viu aquela multidão, aquele exército, né? Correndo para matar Eliseu. E ele ficou desesperado e falou: Senhor, meu Deus, olha quanta gente. Ficou, né? Vão matar a gente, né? Aí Eliseu só chegou e falou assim: Senhor, abra os olhos. Segunda Reis 6, 8, né? Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia a guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda de que passares por tal lugar, porque os sírios estão ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali, não nenhuma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente, e o coração do rei da Síria chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, Senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. Pois bem, os exércitos foram atrás dele. Aí o rapaz que estava com ele ficou desesperado, e Eliseu não se desesperou. Simplesmente falou: Senhor, abre os olhos dele. E daí o que aconteceu? Não sei se vocês conhecem essa história. Esse rapaz, né? Ele viu um monte de exército do Senhor guardando aquele lugar. E ali ele ficou tranquilo. E depois aquele povo lá, aquele exército, perguntaram onde estava Eliseu. Aí Eliseu, falando com ele, falou assim: ele tá num tal lugar. E aí eles ficaram tudo cegos, né? E não viram Eliseu, falaram como se fosse outra pessoa. E Eliseu levou ele para o povo de Israel. Ficaram como cativos ali. Então, irmão, é assim que Deus faz na nossa vida. Sabe, eu não sei o que vocês têm no coração, não sei qual o propósito disso, de Deus estar falando isso, mas eu quero dizer para vocês, seja na área do casamento, seja na área do emprego, seja na área da sua família, da sua casa, do seu amigo, para quem você está pedindo a Deus alguma coisa, existe solução. Deus é com você. Não desanima, não olha para as coisas ruins, não olha para a adversidade da vida, porque senão você cai. Não olha para aquele, não fique dando ouvido, sabe? Toma cuidado. Aqui a falta de fé, às vezes, irmão, sabe o que acontece? É as convivências. A gente fica perto de pessoas que desanimam a gente, tira a nossa fé, acaba com a nossa fé. E às vezes precisa despertar para isso. Chegar quando sair, se dispensar, sair perto da pessoa, não precisa maltratar, mas sai de perto, não fica perto, ou se não fica, sai, quando ela sair, repreende esse mal, porque isso contamina o nosso coração. Eu estou falando, irmão, por experiência própria. Eu tenho amigos que eu amo demais, mas eu não posso falar em doença para eles, porque a primeira coisa que eles falam: vou com câncer. Acabei de falar que eu tinha uma pessoa que eu conhecia que estava doente, tá com câncer. Não é assim, irmão, sabe? Toda doença é ruim, e quando você ama, você não quer aquela pessoa ruim. Mesmo que a pessoa pode até estar, mas você tem que repreender. Nós somos chamados para a boa obra, para dizer para a pessoa: olha, você vai ficar bem, olha, vai dar tudo certo. Não é ao contrário, irmão. A gente não vai chegar e falar: irmão, cuidado para você. Olha o que você vai fazer, você vai cair, sabe? Advertir não é a mesma coisa que empurrar no buraco, né? Então você tem que tomar cuidado. Então toma cuidado com as pessoas com que você anda. Às vezes isso está te abalando, não está deixando você ficar firme na fé, não está deixando você focar no problema e na situação. E às vezes nos desvia, né?
porque a pessoa vem com aquela ladainha, com aquela conversa e nos tira o foco. Então tome cuidado. O Espírito Santo está dizendo para você hoje, tudo é possível naquele que crê. Não sei qual que é a sua dúvida, qual é o seu problema, mas tudo é possível naquele que crê. Deus não disse assim, tudo é possível naquele que crê, exceto certas coisas. Não, ele disse tudo. Tudo é tudo. Então você só precisa crer, irmão. Tão somente creia. Foi Jesus que falou essa palavra. Tão somente creia. Quando Lázaro estava morto há 4 dias. Irmão, essa situação de vocês está cheirando mal aos olhos de Deus. Está cheirando mal. É como o Lázaro quando estava para ressuscitar. Está cheirando mal. Então, se está cheirando mal, está na hora do grande milagre. Está na hora de vocês resolverem isso. E é vocês. A Bíblia diz que nós temos autoridade nas nossas mãos. Ai, irmãos, se vocês soubessem a autoridade que vocês têm, vocês não diriam, ah, Senhor, eu sou pequenininho. Ah, Senhor. Não. Vocês são grandes, porque existe um Deus tremendo na vida de vocês. Existem anjos ao lado de vocês só esperando ordens para decepar as confusões, os problemas, as guerras do diabo. Prontinho. É só você dizer, anjo do Senhor, vai lá, ele vai. Então, irmão, hoje eu quero dizer para vocês, a fé é maravilhosa, mas a falta de fé é ruim. E às vezes a gente insiste em não ter fé, porque a gente fala assim, aquilo ali, bom, o carro eu consegui comprar, mas outra casa, aí já é impossível. Não, eu consegui resolver a salvação do meu filho, ele salvou. Mas a do meu marido, impossível. Como assim, irmão? É a mesma fé. São armas até diferentes, sim. Porque você vai agir conforme Deus te orientar. Porque são armas diferentes. Mas a fé precisa ser igual. A confiança é igual. Eu vi ontem um caso de uma mulher que o filho foi baleado no Rio de Janeiro e ele foi baleado com um fusível na cabeça e ele se salvou. Porque ela dizia assim, meu filho não vai morrer. Meu filho não vai, o médico disse assim, seu filho já está morto. Ela falou, não, meu filho não vai morrer. E ela ficou falando essa frase. E a enfermeira, quando de repente viu, o filho dela moveu a mão. E aí começaram a dizer, não, ele está vivo. Aí começaram a fazer os procedimentos. Esse moço sobreviveu, ficou 3 meses no hospital, está vivo. Ele só não fala e não anda. Ela disse assim, eu disse que ele ia viver e ele vai andar e vai falar. Ela falou isso diante das câmeras. Então, irmão, isso é fé. Enquanto todo mundo dizia para ela que ele não ia viver, ele sobreviveu e ele está lá. Ele só não anda e não fala. E eu creio que ele vai andar e vai falar. Porque ela creu, ela está crendo, né? Então, irmãos, é isso. Ressuscite essa fé. Não deixa ela morrer por nada deste mundo. O Senhor é com você. Se Deus é com vocês, quem será contra nós? Ninguém, irmão. Ninguém pode ser contra nós. Amém? Eu agradeço.